Orjin Yujin Lujan San Pemage Sardong Pola Yatsen Chogi Nyudrung Yang Pemajun Eje Sudrang Kurdu Kadro Mampe Kor Che Che Je Sodadrupche Jinji Lapche Jesu Guru Pe Masi Je Hong Hong Orjin Yujin Ubjan San Pe Mange Sadom Polan Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pe Majun Eje Sudrang Kordu kadro mampe kor che che je sodadrupche jinje lapche je so guru pe masi je hong hong warjen yu je lubjam san pe mage sardom pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pemajun Eje Sudrang Kordu Kadro Mampe Kor Che Che Je Sodadrupchi Jinji Lapchir Je Susao Guru Pe Masi Je Hum Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dangi Jinso Jipe Sonan Chindrula Penchir Sanje Druparshu Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dangi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchir Sanje Drupachu Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardu Dani Chapsuchi Dangi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchir Sanje Drupachu. Então, eu acho que vocês têm o texto, né? A gente hoje vai passear por 3 capítulos e os 3 são bastante curtos, mas eles são muito ricos. E eles trazem diferentes... as perguntas é como se elas fossem um pouco diferentes umas das outras, né? Mas elas ajudam a gente a entender pontos bem interessantes. Então, aqui ele vai introduzir uma questão muito interessante, né? Esse 73, capítulo 73, ele se chama O Olho do Buda. Para quem tem uma conexão com o caminho espiritual, especialmente com o caminho contemplativo da meditação, aqui no caso do budismo, isso é um ponto muito interessante, porque ele está ligado, o início do caminho, ele está ligado à pacificação da vida. Não que isso depois desapareça, né? A vida vai pacificando constantemente, mas no início é o nosso foco, geralmente. Aí, quando a perturbação diminui um pouco, sobra espaço dentro para aprofundar como que as coisas de fato surgem para nós, por que elas têm a cara que elas têm, ou seja, como é que a gente enxerga as coisas. Então a gente olha e a gente percebe que a gente quando vê, a gente não vê com o olho físico. O olho físico ele vai ver cores, ele vai ver riscos, ele não vai ver mais do que isso, mas tem um olho interno que é o que vai ver uma pessoa com um nome, tem um olho interno que vê isso. O caminho espiritual ele vai ampliar a capacidade desse olho interno ver, enxergar. Então, a gente tem uma linguagem simples, a gente diria que a gente tem o olho e tem o olho da mente. A gente tem um olho interno que vê, que pensa, que contempla, que analisa, que joga para cá, para lá, espicha, expande e depois estreita de novo.
Tem um olho interno, esse olho é que o caminho espiritual aprofunda. Agora, como que é o olho do Buda? Tem um olho físico, aí tem o olho da mente, tem um olho interno, é o olho que vê as formas, que vê as emoções. A gente começa a se dar conta que tem um monte de coisa que a gente vê, mas não consegue necessariamente explicar direito. Mas a gente vê, e a gente tenta explicar aquilo com o olho físico, mas não fica direito, porque o olho físico ele não tem como provar finalmente que aquilo está ali, né? Então ele começa a se perguntar sobre essa dimensão interna que enxerga. Isso no budismo está ligado à contemplação do que a gente vai chamar de sabedoria ou de prajna, que é a gente não está mais simplesmente preocupado em harmonizar o mundo, a gente vai descobrindo que isso é impossível, mas como que a gente se engana, como que a gente olha para as coisas e elas parecem reais, elas parecem separadas. A gente estuda, entende que não é assim necessariamente, mas é como que instintivamente é assim que surge, assim que aparece. Então, esse aprofundamento interno do olho do Buda, ele passa a ser uma questão central para a gente. E aqui ele começa a se perguntar, como que é a mente do Buda? Como que é o olho do Buda? Então, isso aqui é uma descrição de Guru Yoga. Ele não está simplesmente tentando, se perguntando quantas horas de meditação ele tem que fazer, onde é que ele deve repousar a atenção dele, se ele deveria fazer um retiro, se ele deveria fazer um voto, se ele deveria isso, aquilo. Isso aqui não é a questão. A questão é como é que o olho do Buda enxerga. Essa é a pergunta. E aí pode ser que a gente pense que que o olho do Buda, ele olharia para as coisas e veria outras coisas. Não veria as mesmas coisas que a gente. Como que é? Essa é a pergunta. Então ele vai fazer assim: o olho do Buda não veria todos os fenômenos gerados condicionadamente ou de forma condicionada, da mesma forma que o olho de uma pessoa comum? Tipo, nós. Então a gente vai fazendo prática, a gente vai ver outras coisas, ou a gente vai seguir vendo as mesmas coisas? Aí é uma questão, porque se a gente vê outras coisas, como é que a gente vai se relacionar com os seres, aqueles que estão vendo o que a gente via, mas não vê mais? Aí, se só a gente está vendo aquilo, como que é então a existência daquilo se ninguém mais vê, só a gente? Como que é isso? Então, esse é um pouco o contexto da pergunta. Aí ele diz assim: os ensinamentos budistas mencionam 5 tipos de olho. Então, eu achei curioso isso aqui dentro do Zen, que é um pouco cético, em geral, né? Trazer esse tema aparentemente místico, né? Então aqui é um Zen místico que o Mundo Sosei está nos oferecendo. Então, de repente, tem 5 tipos de olhos, né? Esses 5 tipos de olho, eles são explicados de diversas formas. Mas por hora, eu irei me limitar apenas a uma dessas explicações. Então aqui é uma das muitas, né? Para a gente não achar que esse tema se encerra hoje. Aqui, no caso. Então ele diz, olha, o primeiro tipo de olho é o olho físico, que significa a visão das pessoas comuns. Esse a gente já tem, né? Se a gente está aqui, porque esse a gente está usando. Aí, eu acho um pouco místico essa expressão dele aqui, mas é interessante, que os textos tibetanos eles também vão falar assim, né? Mas é a perspectiva do caminho, depois ele vai consertar isso. Ele diz, porém, aqueles que atingiram a pureza completa dos 6 órgãos, olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, são capazes de ver todo o xiliocosmo com o olho físico. Aqui seriam muitos universos, né? Aqui embaixo tem uma nota de rodapé, né? 1 bilhão de sistemas de mundos. É uma medida cósmica, assim, né? Astronômica, budista antiga, né? Ele chama de xiliocosmo. Então, a pessoa meditou, purificou, passou a ver todo o xiliocosmo, assim, galáxias infinitas, com olho físico, imagina. O segundo é o olho divino, que significa a visão das deidades. Esse aqui eu acho muito interessante, porque os textos do Vajrayana, eles falam sobre isso, né, como se por exemplo, a pessoa começa a fazer prática de Tara, no início a gente visualiza a Tara,
e a gente tem a sensação artificial de estar visualizando. Mas com o tempo, a gente é como se fosse vendo que Tara sempre esteve lá, né? Vajrasattva sempre esteve lá e assim por diante. Então é como se aquilo fosse visível, né? É interessante, isso é um nível de purificação. Com essa visão, é possível ver através das paredes, para além das montanhas e dos rios. Essa também é uma forma não desperta de visão. Então ele foi preciso aqui. Isso não é a iluminação, não é o que nós estamos buscando, mas é como se fosse um efeito colateral de uma purificação. Quando os sábios vêm com o olho divino, todo o xiliocosmo é visível para eles. Terceiro é o olho da sabedoria, que significa a visão que vê a não substancialidade de todos os fenômenos. Então, aqui já é o Prajnaparamita aperfeiçoando. Então é bonito ele dizer isso, né? Não é um olho físico que vê, mas é um olho interno que passa a se dar conta. Ele passa a ver com mais profundidade e ver a ausência de substancialidade nos fenômenos. Isso é um tipo de amadurecimento interno, né? Que Prajna oferece. Esse tipo de visão é atingido apenas quando se alcança o estágio de Bodhisattva, embora em alguma medida também esteja disponível para os Shravakas e Pratyekabuddhas. E o quarto é o olho do Dharma, que significa a visão que vê a natureza fantasmagórica de todas as coisas. Então, aqui no Sutra do Diamante ele vai falar exatamente assim, né? O Buda vê a natureza fantasmagórica, porque as coisas elas aparecem, mas ao mesmo tempo elas não existem dentro delas mesmas, mas isso não retira a sensação delas estarem ali. Então, essa coisa que a gente não consegue definir direito, ele vai chamar de natureza fantasmagórica das coisas. Esse tipo de visão ele também é atingido apenas quando se chega ao estágio de um Bodhisattva. Esses quatro tipos de visão, embora sejam distintos em relação à condição de mundanos ou supramundanos, eles são todos iguais, no sentido de que eles consistem nos diversos modos de ver os fenômenos gerados de forma causal. Então é interessante isso, porque aqui nenhuma dessas formas que podem parecer místicas, transcendentais e supramundanas, elas não são a iluminação. Elas são seeds, são habilidades que podem ser desenvolvidas, mas é simplesmente uma habilidade de ver os fenômenos causais de uma forma mais profunda, mas não significa que a liberação completa está presente. Então aqui é para liberar a gente de uma ansiedade da gente ver se isso aqui tá ou não tá, ou que nível que a gente tá, né? Pra gente já descartar de saída isso. E também uma expectativa de que a gente deveria passar por isso, porque não precisa. Porque a questão é a liberação. Então aqui é um aprofundamento, é um seed desenvolvido de uma forma específica, uma habilidade de atravessar os fenômenos, de perceber os fenômenos causais. Mas isso não é iluminação. Ele vai dizer, é apenas da perspectiva não iluminada que se pode falar das diferenças entre os 5 olhos. Por quê? Porque do ponto de vista da sabedoria búdica, não há separação entre deludido e iluminado, ou entre absoluto e relativo. E não há diferença alguma entre essência e forma, ou entre fenômeno e princípio. Para uma pessoa comum, metais preciosos, pedras, água, fogo e plantas são todos qualitativamente diferentes. Os Budas, porém, podem transformar metais em pedra e fogo em água. E, portanto, eles não sentem calor algum ao adentrar o fogo e nem o frescor ao entrar na água. De forma similar, para eles, ouro e prata não são melhores que lajotas e pedras. E lajotas e pedras não são piores que ouro e prata. Para aqueles que ainda não atingiram tal liberdade, e aqui é o ensinamento, é um equívoco igualar água e fogo, ou dizer que ouro e pedregulho são a mesma coisa. Então, pode ser que esse escorregão apareça para nós, né? Então ele disse, olha, se a gente não tem essa realização, é um equívoco igualar essas coisas.
Então ele vai dizer, olha, assim também é um equívoco para as pessoas que ainda não despertaram para a sabedoria búdica, dizer que não há diferença entre delusão e iluminação, ou entre forma e essência. E se a gente ainda tiver suscetível ao karma, é melhor ter cuidado. É bonito, porque ao mesmo tempo que ele dá um ensinamento profundo, absoluto, ele devolve aquilo para uma constatação pessoal de cada um tirar a temperatura e ver, olha, tomem cuidado, né? Então, é muito compassivo dele, né? O próximo é bem curtinho, ele tem, assim, um parágrafo e uma citação, mas é muito bonito, porque daqui para frente ele começa agora a se perguntar sobre, ele está agora olhando como que é a mente que gera o Dharma, como que ela olha para a realidade, para o contexto e, e pensa como o que que é o melhor acontecer ali dentro. Aí começam a surgir diferentes abordagens, diferentes formas de expressão e de comunicação que parecem contraditórias entre si, mas elas são provisórias. Então aqui começa essa conversa. Hinayana é Mahayana, provisório e verdadeiro. Então ele diz assim, o que as escolas doutrinárias, que seriam as escolas cuja ênfase está na erudição, no estudo, querem dizer quando afirmam que há diferenças entre as tradições Hinayana e Mahayana, entre os ensinamentos provisórios e verdadeiros. É tão bonito que é a precisão, porque se fossem as tradições de prática, essa questão talvez não fosse tão relevante, porque, enfim, o que importa é a prática. Mas aqui as escolas, o sentido acadêmico, ele cobra um pouco isso, né? Então, o que que é a diferença? Então, existem muitos jeitos de responder isso, né? Aqui ele vai usar um deles. E é bonito, porque parece o Lama Santen explicando. Isso aqui eu vejo o Lama Santen falando, né? O Lama Santen diria, olha, nos ensinamentos puros do Dharma não há distinção entre Mahayana e Hinayana, entre ensinamentos provisórios e ensinamentos verdadeiros. Então, no sentido absoluto, não existe isso. Isso é uma construção. Isso não é assim por si mesmo. Isso é uma construção. Porém, uma vez que há diferenças nas capacidades dos seres, dos alunos, também há diferenças nas doutrinas que eles são capazes de compreender. É meio hábil. É só isso. É assim, o que que a gente dá conta, né? É só isso. É só sobre o que que cada um dá conta. Aí a gente pega aquilo que a gente dá conta, daqui a pouco a gente deu conta de forma completa e a gente inevitavelmente vai aspirar a algo que a gente até então não dava conta, mas agora consegue dar conta. E assim a gente vai indo, né? É assim que funciona. Então está escrito no Sutra do Lótus. O Dharma, ensinado pelo Buda, pelo Tathagata, ele tem uma única forma. Ele tem um único sabor. Mas uma vez que as naturezas e inclinações dos seres sencientes são diferentes, os ensinamentos que eles compreendem também são diferentes. O Lama usa muito essa imagem do Kalo Rinpoche anterior, que dizia que o Buda, quando falava, ele dava todos os ensinamentos, mas cabia a cada um pegar aquilo que lhe cabia, que lhe dava conta naquele momento. Então, por exemplo, o Buda podia estar falando alguma coisa completamente específica, aparentemente, mas só o fato dele estar ali parado, disponível, generosamente falando, aquilo já era a manifestação da compaixão de uma forma completamente direta. Ele estava ali testemunhando isso, dando esse testemunho, mas ele não estava necessariamente verbalizando, ele não estava desenhando aquilo para as pessoas. Mas o contexto todo estava implícito que aquilo estava presente, mas talvez não necessariamente fosse tão visível. O lugar secreto, livre de onde ele estava falando, também estava presente, embora ele talvez não tivesse desenhando, olha, agora tal coisa. Ele não estava falando, mas aquilo estava presente. Isso é muito interessante, é quase como se fosse possível cada um de nós aqui ouvir um ensinamento budista e cada um tomar nota. E depois a gente comparar os cadernos.
as anotações de cada um. Cada um entendeu uma coisa. Cada um viu uma coisa, porque está passando por um momento da vida, porque tem uma inclinação kármica, porque tem uma sensibilidade. Cada um vai estar vendo alguma coisa. Ainda que o que foi falado, talvez tudo tivesse ali dentro, de fato, né? É assim que começa essa confusão, né? Isso é similar, eu achei super bonito esse exemplo aqui. Isso é similar a como, quando a mesma chuva cai do céu, as diversas ervas e árvores absorvem a umidade de forma diferente, de acordo com os tamanhos das suas raízes, caules, ramos e folhas. É bonito esse exemplo, né? Ele é poético e ele é, assim, objetivo ao mesmo tempo, né? Isso aqui é interessante. Aí, aqui ele usa um, uma categorização que eu achei bonito, porque eu nunca tinha visto isso fora do Gampopa, do Brios tibetano, né, do ornamento da preciosa liberação. Mas aqui ele vai falar a mesma coisa, com as palavras um pouco diferentes, mas é o mesmo contexto que o Gampopa oferece no ornamento da preciosa liberação, né? Aí eu separei aqui para a gente dar uma olhadinha. Então, as diferenças nos ensinamentos do Dharma, como que é? Elas existem por conta das elas existem por conta das diferenças nas naturezas dos alunos, assim, dos seres, assim, né? Por que motivo, porém, as naturezas dos alunos não são iguais? Aí, de novo, ele começa a lá Lama Santem. Ele diz assim: no reino dármico da talidade absoluta, não há nem pessoas nem objetos. Então ele já resolve de saída para a gente não correr o risco de ficar preso no aspecto construído como se fosse dado, né? Ele diz, olha, no aspecto profundo não tem essa diferenciação. Então isso é para onde a gente está indo em direção a. Enquanto isso talvez fique abstrato demais, pessoas e objetos são provisoriamente diferenciados por conta das paixões deludidas. Provisoriamente. É bom deixar isso claro para ninguém do que não haja possibilidade da gente congelar as situações, né? Os seres sencientes têm naturezas de diversos tipos. É quase que ele estivesse dizendo assim, já que você insiste, então, de forma geral, há 5 tipos básicos. Vocês vão ver que eu vou depois mostrar como é que o Gampopa faz, mas é muito parecido. A ordem, os nomes variam um pouquinho, mas é muito parecido. Ele diz assim, primeiro é a natureza Shravaka. O segundo, a natureza Pratyekabuddha. O terceiro é a natureza do Bodhisattva. O quarto é a natureza indeterminada e o quinto é a natureza Ishantika. Então ele diz assim, os dois veículos, Shravaka e Pratyekabuddha, eles seguem caminhos diferentes, mas ambos buscam a liberação apenas para si mesmos, e eles não têm interesse em beneficiar os outros. Portanto, se diz que eles têm a mente Hinayana. É uma forma de colocar, né? Aqui, é interessante a gente lembrar que quando a gente está dizendo isso, a gente não está falando dos outros, né? A gente está falando de regiões kármicas em que a gente, quando se identifica com elas, elas ocupam tanto o nosso campo que parece naquele momento impossível a gente gerar qualquer outro tipo de prioridade que não a gente mesmo se livrar daquilo que a gente está passando. Então isso não está falando de seres que estão em algum lugar. A gente mesmo passa por bons momentos em que a gente só está querendo se ver livre daquilo e deu. Bom, mas é a compaixão por todos os seres, a gente naquele momento talvez não dê conta. Vai ficar um pouco teórico. Então, não é uma condenação de alguém, não diz respeito a escolas espirituais, diz respeito a perspectivas que a gente pode assumir, que a gente acaba assumindo. Bodhisattva é aquele que deseja beneficiar todos os seres sencientes, então ele segue o caminho do Mahayana. A natureza indeterminada
caracteriza as pessoas que ocasionalmente têm a mente Hinayana e ocasionalmente elas têm a mente do Mahayana. É como se elas fossem flutuantes, né? Então, se elas estão numa certa situação, elas se aproximam da perspectiva Hinayana. Elas estão em outras Mahayana. Elas vão como vento. Enquanto a natureza enxantica é daqueles que não têm fé no Buda Dharma, no Dharma do Buda. Agora, ele dá uma explicação que o Gampopa não dá, mas isso aqui é um complemento e tanto para o texto do Gampopa, porque é como se ele liberasse a gente dessa categorização que ela pode ficar um pouco asfixiante. Então ele diz assim: as diferenças entre as 5 naturezas, elas passam a existir temporariamente quando um instante de delusão surge dentro da natureza igual e indiferenciada. Então, isso aqui é muito bonito, porque aqui ele está olhando da perspectiva da experiência, em que a gente começa a falar assim, isso aqui quase que ganha um corpo externo estruturado. Mas se a gente para e observa isso acontecendo dentro, é um instante de delusão que uma realidade apareceu e então se construiu daquele jeito. E é só isso. Tendo em vista as diferenças entre as respectivas naturezas, elas claramente não são iguais. E assim, cada uma das 5 naturezas tem os seus próprios portões do Dharma. Quando visto de cima, não tem diferença. Quando visto de baixo, aí pode realmente parecer denso, né? Então ele diz assim: o Sutra da Completa Iluminação diz: uma vez que o desejo é inerente a todos os seres sencientes dão origem à ignorância e manifestam as diferenças entre as 5 naturezas. A natureza intrínseca da perfeita iluminação é vazia das 5 naturezas, mas, de acordo com as 5 naturezas, ela dá origem às formas distintas. Na verdade absoluta, não há nem bodhisattvas, nem seres sencientes. Por quê? Porque bodhisattvas e seres sencientes são todos como transformações ilusórias. Isso aqui é muito importante também. Não é o crachá do bodhisattva e do ser senciente. Na natureza, na verdade absoluta, não existe um gene de bodhisattva de ser senciente. O sutra, eu achei ótimo esse título desse sutra aqui. O Sutra para a Resolução de Dúvidas durante a Era do Dharma da Aparência diz: o Tathagata, o Buda, não é nem ser nem não ser. Ele nem surge e nem desaparece, porque é a própria natureza profunda da realidade. Esse é o Tathagata. Não é nenhuma forma nem não forma. Do momento da sua iluminação até o momento do seu nirvana final, ele não pregou uma única palavra do Dharma. Porém, as pessoas ignorantes pensam que ele surgiu no mundo, ensinou o Dharma e liberou as pessoas. E aí ele foi contabilizando os seres que foram sendo libertos, e aí ele foi sendo reconhecido na estrutura dos Budas, né? E aí não é assim. O reino do Tathagata está além da compreensão. Ele não pode ser conhecido por meio da consciência, como se pudesse ser pego de uma forma dual. Ele não pode ser conhecido por meio da sabedoria, por alguém sábio. O aspecto físico dos seres sencientes é como uma transformação ilusória, como uma imagem, um espelho, um reflexo na água. O aspecto mental dos seres sencientes também está além da compreensão. Ele não vem e não vai. Não é nem ser nem não ser. Não é nem interno e nem externo. A despeito disso, os seres sencientes, na sua confusão, apegam-se profundamente à visão de um eu existente e, portanto, eles passam desnecessariamente pela transmigração. Isso aqui é muito profundo. Desnecessariamente pela transmigração. Isso aqui é um pouco chocante de ver, né? Mas somos nós. É interessante. Bonita essa visão dele aqui, porque ele une céu e terra, né? Ele dá a categorização dos seres que se sentem
Ah, que série você tá? Pois é, eu tô na primeira série. Não, eu tô na terceira série. E aí a gente vai se vendo assim, né? E aí, ao mesmo tempo, ele dissolve isso, né? Ele dissolve, é muito bonito isso. A gente precisa, sempre que a gente entra nos ensinamentos budistas, aquilo é denso, né? Nem sempre a gente vai encontrar um alívio desses que vai dissolver aquilo sem tirar a importância. Mankavatara, que é um dos principais sutras do Zen, diz: desde o início, no Parque dos Veados, até o fim, no reino Hiranyavati, o Buda não proferiu uma única palavra. É uma forma de olhar profunda. O Avatansaka Sutra diz: no reino da verdadeira pureza não há nem Buda, nem seres sencientes. O comentário ao Tratado sobre o Mahayana diz: o Mahayana não dual é independente da natureza e das doutrinas. O Mahayana não dual é aquilo que existia antes da separação das tradições Mahayana e Hinayana e dos ensinamentos provisórios e verdadeiros. É a lucidez. O que tinha antes dessa confusão de Mahayana e Hinayana? Não dualidade. É porque se recusam a acreditar em ensinamentos sagrados como esses que as pessoas assumem a prática de meios hábeis, de upaya, que elas falam de Mahayana, Hinayana e ensinamentos provisórios, e que elas fazem distinções entre as capacidades superiores, intermediárias e inferiores entre os praticantes. Isso aqui é muito chocante. Então, aqui ele é um pouco duro, porque ele diz, olha, a galera às vezes se recusa a acreditar que isso seja assim, porque é como se esse ensinamento ele retirasse a possibilidade da gente se afirmar enquanto uma identidade espiritual concreta. É um pouco agoniado, é um pouco agoniante isso, nessa perspectiva do javali. Aí a gente pode assumir a identidade do caminho. E aí surge o Mahayana, o Hinayana, os ensinamentos provisórios, meios hábeis, e as distinções entre capacidades superiores, intermediárias e inferiores. Como resultado, alguns se tornam arrogantes e caem para o caminho dos demônios, enquanto outros se desencorajam e retornam aos descaminhos da delusão. Poderiam tais pessoas ser consideradas sábias? Pois é. É muito bonito esse trecho aqui do Diálogos em um Sonho. Ele dialoga muito com a própria visão que a gente continuamente vê do Lama, né? E aí aqui eu queria mostrar para vocês, rapidinho, como é que o Gampopa lida com isso, né? Que é um ensinamento que a gente estuda também no SEB. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Eu acho que vocês estão vendo, né? Então aqui é esse texto, Ornamento da Preciosa Liberação. Aqui ele chama assim, né? A família desconectada, a família indefinida, a família dos ouvintes. Eu gosto de ter a família, né? Porque é como se a gente nunca está sozinho. Então é o fato da gente não só reconhecer a si mesmo, mas eu não tenho como reconhecer a mim mesmo sem eu reconhecer o mundo, sem eu reconhecer os outros. Esse é um pouco o sentido de família, né? Então é bonito, é uma forma, é uma visão que, vamos dizer, a gente vai estudar sociologia, antropologia, a gente vai falar dessa inseparatividade, né? A gente usa outras expressões de relação social, assim por diante. Aqui ele usa família, mas é o mesmo sentido, né? A família indefinida dos ouvintes, dos realizadores solitários e Mahayana. São as 5 famílias do Buda. Todo mundo tem natureza de Buda, só que não consegue ver direito. A primeira aqui, ele chama a família desconectada. Às vezes o Lama chama de potencial cortado. É a mesma coisa. Potencial cortado. O que significa família desconectada ou potencial cortado? Se refere a 6 características, tais como nenhum interesse pelo que os outros pensam. Aí é foda, né?
não está nem a fim de saber o que o outro está achando. Porque, enfim, não vem ao caso, olha. A gente pensa que isso é um produto das redes sociais dos dias de hoje, né? Mas isso é antigo, galera. Isso é antigo. Nenhuma modéstia, nenhuma compaixão e assim por diante. O grande Acharya Asanga, ele colocou da seguinte forma. Então, Asanga falando, né? Mesmo ao verem o sofrimento e as falhas do terrível samsara, eles não se comovem. Os outros, né? Como se a gente visse e dissesse, pois é. Mesmo ao ouvirem sobre as grandes qualidades do Buda, eles não possuem fé. Não têm modéstia, nenhum interesse pelo que os outros pensam, absolutamente nenhuma compaixão, e não experimentam o menor arrependimento ao cometerem repetidamente as ações não virtuosas. E ainda se orgulham. Aqueles que apresentam essas 6 características não têm chance de trabalhar em direção à iluminação. É como se tivesse que ter um tipo de sensibilidade, né? Um tipo de sensibilidade, do contrário, é pouco provável que vá aparecer esse interesse, né? Então, aqui é um processo de sensibilização que ele está um pouco que localizando, que vão como que compor uma qualidade de abertura interna para poder estar disponível e que aquilo possa fazer sentido, né? É melhor pensar que isso não são seres, mas isso são possibilidades kármicas do interesse se estreitar. Então, é isso, no fundo é isso, são possibilidades kármicas do interesse ficar estreito. Porque a gente vai ler isso aqui, a gente vai se identificar, eu não sei vocês, mas eu dou uma olhada e penso, bom, e aí, como é que eu faço, né? Porque são estreitezas que aparecem para nós, né? Aí aqui embaixo ele diz, em geral, se diz que aqueles que apresentam tais atributos, eles constituem família desconectada. A linguagem é um pouco dura, porque, enfim, era a pedagogia daquela época, eles não tinham Paulo Freire lá, então era meio pesado, né? Aí diz assim, eles vagarão pelo Sansara por um longo tempo, mas isso não significa que nunca alcançarão a iluminação. Aqui ele deu uma colher de chá, né? Se eles fizerem esforço, em algum momento, até mesmo eles atingiriam a iluminação. Está cortado o potencial, mas não é que o potencial não existe. Ele só não está naquele momento. É como uma semente que por alguma razão não brotou, mas a semente está lá. Isso, a gente não pode esquecer, a semente está lá. O Buda afirmou no Sutra do Lótus Branco da Grande Compaixão, Ananda, se um ser senciente que de uma outra forma não teria chance alguma de alcançar a iluminação, visualizasse um Buda no espaço e oferecesse uma flor àquela imagem, o resultado desse ato levaria esse ser ao Nirvana. No devido tempo, até mesmo ele atingiria a iluminação. Assim o Nirvana é possível para ele. Não tem chance. Aí vem o que o Gampopa chama da família indefinida. Aqui é como se fosse o potencial flutuante. É assim, a natureza da família indefinida, ela depende das causas contribuintes. Por exemplo, se elas seguirem um mestre espiritual ouvinte, associarem-se a amigos ouvintes ou estudarem diferentes textos do caminho dos ouvintes, então essas pessoas despertarão na família dos ouvintes. Agora, se elas estudarem e seguirão esse caminho, elas se tornarão da família dos ouvintes. Da mesma forma, se essas pessoas encontrarem mestres e realizadores solitários ou Mahayana, então elas despertarão respectivamente na família dos realizadores solitários ou na família Mahayana. É como se aquilo não tivesse completamente claro. Então, é como se mudasse de opinião de acordo com o que for encontrando. Um pouco esse é o contexto. Aqui ele usa as escolas budistas, né? Mas a pessoa vai experimentando um pouco de tudo. Aí os amigos, os convites, os links, os algoritmos vão surgindo e vão levando como o vento para um lado e para o outro, né?
Então, é indefinido, porque aquilo não é como se não enraizasse direito, né? Então, pode acontecer, tem chance também. Aí vem ouvintes, família dos ouvintes. A família dos ouvintes, parece rádio, né? A família dos ouvintes é composta por aqueles que temem o samsara e anseiam por alcançar o nirvana, mas possuem pequena compaixão. Tudo bem, assim foi dito. Aqueles que têm medo ao verem os sofrimentos do samsara e anseiam por alcançar o nirvana possuem pouco interesse em beneficiar os seres sencientes. São as marcas da família dos ouvintes. Aí vem os realizadores solitários. A família dos realizadores solitários, os pratyekabuddhas, incluem aqueles que possuem os 3 atributos anteriores, só que adicionalmente eles são arrogantes. Eles mantêm a identidade dos seus mestres secreta e eles preferem permanecer em lugares isolados, como se fosse uma falta de Guru Yoga. Então, assim foi dito, medrosos diante da lembrança do samsara, ansiando pelo nirvana, com pequena compaixão, arrogantes, discretos sobre os seus professores, apreciadores do isolamento. Os sábios deveriam entender que essas são as marcas da família dos realizadores solitários. Aqui ele diz, né? Essas duas famílias dos ouvintes e realizadores solitários, eles se engajam nos seus respectivos veículos. E mesmo atingindo o resultado das suas práticas, esses resultados não são nirvana final. E aí, em que estado eles permanecem ao atingirem os seus frutos? Eles sustentam estados de concentração meditativa não aflitos. Isso aqui é interessante, é tipo shamatha. Eles focam em shamatha. Mas esses estados se baseiam na marca psíquica da ignorância. Então, a vidya segue presente, a dualidade segue presente. Só que como seus estados de concentração meditativa não são aflitos, eles acreditam que alcançaram o nirvana e permanecem nesses estados. Aí, ele vai dar alguns exemplos aqui, e vem então, tcharam, a família Mahayana. Que tipo de família é Mahayana? Bom, ele vai descrever. Essa família possui 2 classificações, a manifesta, perfeitamente desenvolvida. Então ele vai falar aqui da compaixão, ele vai seguir um pouco aqui, né? Isso aqui é um pouco comprido, né? Eu não vou tomar o tempo, já são quase 9 horas. Mas é um pouco interessante essa contemplação aqui, esse estudo, porque ele como que dá um cenário de paisagens que a gente se sente vivendo, né? Que a gente se sente se relacionando com as coisas. E que a gente se vê passeando por elas, né? Oscilando. Interessante. Ainda assim, na perspectiva, quando a gente olha a partir de Prajna Paramita e assim por diante, a gente não tem como determinar profundamente aquilo, né? Só é uma aparência. Então, isso foi uma comparação aqui que eu trouxe desse trecho de hoje, né? Do Diálogos em um Sonho. O texto segue e ele está indo para o final, né? Eles são um pouco mais de 90 capítulos, a gente já está ali pelos 77, então mais um pouco a gente conclui essa parte, né? Então é isso. Oi, Henrique. Oi, Célia. Eu achei genial esse sutra de resolução de dúvidas durante a era do Dharma das aparências. Isso deve ser muito bom, esse sutra. A gente conhece, tem acesso a esse. Não, provavelmente não, porque isso está no japonês e a tradução, e ele traduziu só o que está dentro do próprio livro, né? Mas eu acho pouco provável que se a gente botar no Google a gente vai achar isso. Um pouco, a maioria desses textos, eles consideram que a gente traduziu 10%.
dos textos budistas para o inglês, para as línguas ocidentais, né? A gente fez um trabalho muito pequeno até agora, né? É, deve ser muito bom esse. Se aplicar à situação atual muito bem, né? Exato, é. Porque ele aprofunda o relativo, mas ele sempre aponta uma dimensão profunda das coisas. Aí a gente não fica asfixiado, né, com o aspecto que a gente aparentemente está enxergando como se fosse final, né? Aquilo não é o final. É o final, né? Nunca é, mas ele nos ajuda a lembrar disso. É, e tem que ficar relembrando o tempo todo mesmo. É, exato. Muito bom. Valeu, obrigado. Obrigado. Então, gente, eu acho que nós vamos ficar por aqui. Agradecer vocês pela paciência, estarem aqui. A gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Em Lok Chosun Ring Luche Zan Ling Sa Sun Champa Peldro Jiu Chosun Nan Wadan Midrau do Song de Show.